Essa história não é minha, mas sim um relato que meu avô Malaquias me contou. Meu avô é bem conhecido no povoado em que vive, no interior do Piauí, um povoado perto de Barra de Alcântara. Ele ganhou fama como um caçador habilidoso, mas não um caçador comum. Ele se destacava especialmente em seu tempo por caçar lobisomens e coisas estranhas. Por volta de 1995, meu avô foi morar nesse lugar junto com a sua esposa, a minha avó Patrícia. Os dois conseguiram um terreno para construir a casa, se estabeleceram e a família começou a crescer. Foi lá que nasceram os meus tios, a minha mãe, primos e outros familiares, e até eu vivi nessa casa por alguns anos durante a infância. Sendo um povoado pequeno, essa cidadezinha era um lugar onde todo mundo ficava sabendo do que acontecia com os vizinhos. Como dizem, cidade pequena, inferno grande. Naquele ano, em 1995, falava-se muito de um velho bruxo, um curandeiro, que fazia limpezas espirituais, amarrações, trabalhos e outros serviços. A fila em frente à sua casa era longa, sempre cheia de gente atraída por sua boa reputação. O lugar era cuidado por duas senhoras idosas que recebiam os clientes. Às vezes, havia mais idosas no local, mas o bruxo principal nunca aparecia. Quem era atendido por ele só conseguia ouvir sua voz atrás de uma cortina grossa e preta. Algumas pessoas acreditavam que ele usava magia branca, o que significava que não podia fazer mal a ninguém. Por um bom tempo, tudo parecia tranquilo no vilarejo, até que as coisas estranhas começaram a acontecer. Animais pareciam mortos nas fazendas, com 2 buracos no pescoço e seus corpos completamente secos de sangue. Os moradores pediram ajuda ao curandeiro e ele afirmou que aquilo não era algo natural, mas sim algo que tinha saído do inferno. E, coincidentemente, isso começou a acontecer quando começou a quaresma. Aqui entra o primeiro giro da história. Naquela época começaram a surgir notícias sobre uma criatura estranha que sugava o sangue de animais no campo. Chamavam-se essa coisa de chupa-cabras. Foi um dos primeiros casos que teve no Brasil. No entanto, como viviam em um vilarejo afastado, ninguém ali sabia da existência disso. Além disso, começaram a circular rumores sobre bruxas que estavam raptando mulheres, jovens e bebês. No início, meu avô não deu muita importância a esses boatos. Para ele, eram só histórias inventadas. Mas um dia, quando ele ficou cuidando das crianças da casa porque minha avó tinha ido visitar a mãe dela, algo estranho aconteceu. Ele estava deitado em uma rede sob uma sombra de uma árvore, com um chapéu cobrindo o rosto, quando sentiu que alguém começou a balançar a rede muito rápido. Achando que era alguma das crianças fazendo travessuras, ele reclamou, mas como o balanço não parava, ele tirou o chapéu e viu uma senhora idosa se divertindo com a situação. Irritado, ele tentou se levantar, mas a velha desapareceu no mesmo instante. Ele olhou ao redor, mas só viu 2 corvos voando pela janela. Naquela noite, algo ainda mais assustador aconteceu. Depois de colocar todos para dormir, ele ficou esperando minha avó voltar. Foi então que ouviu barulhos vindo de um terreno atrás da sua casa, como se algo estivesse sendo batido com força. Pegou a sua espingarda, achando que poderia ser alguém tentando invadir o quarto das crianças. Quando olhou, ele viu um cachorro enorme, deformado, com quase 2 metros de altura, tentando arrancar uma das tábuas que cobria a janela dos quartos. Ele deu um tiro para o alto para espantá-lo, mas o cão não se mexia. Continuava tentando entrar. Foi aí que ele mirou diretamente naquele cão e disparou. Parece que meu avô teve sorte, pois aquele cachorro finalmente se afastou. Foi a partir desse momento que ele teve certeza de que algo estranho estava acontecendo no povoado e que precisavam resolver isso imediatamente. Aquele cachorro não era um cachorro comum, pois tinha traços humanos ao mesmo tempo.
ele suspeitou que poderia ser um lobisomem. Na manhã seguinte, um grupo de moradores se reuniu com a intenção de ir ao monte para caçar o tal chupacabra e, quem sabe, também aquele lobisomem. A maioria dos participantes era composto por pessoas mais velhas, algumas com experiências em caçadas e outras não. No final, até 2 adolescentes sem nenhuma experiência acabaram se juntando ao grupo. Meu avô, com sua vasta experiência em caçadas no campo, estava mais preparado do que nunca dessa vez. Algumas horas depois de saírem do povoado, encontraram uma revoada de corvos voando sobre eles. Um dos adolescentes, sem pensar, começou a zombar das aves e até levantou sua arma, disparando para o alto. Os mais velhos rapidamente tomaram sua arma e o repreenderam, explicando que era mau presságio atirar em pássaros, especialmente em corvos, pois isso poderia atrair as bruxas. Meu avô conta que naquele momento conseguiu ouvir risadas estranhas vindas dos corvos, mas não eram risadas normais, soavam como gargalhadas de velhas. Conforme as horas passavam, algumas pessoas começaram a abandonar o grupo. Uns pelo cansaço, outros por fome e alguns pelo medo que sentiam. No final, restaram apenas 8 pessoas, incluindo meu avô e os 2 adolescentes. Já à noite, todos se sentaram ao redor de uma fogueira improvisada e decidiram fazer turnos de vigia, 2 de cada vez. Meu avô ficou de guarda com um dos jovens, com quem ele rapidamente criou um vínculo. O rapaz contou que sua irmã mais nova havia desaparecido semanas antes dessa caçada, e essa caçada era a sua única esperança de descobrir o que havia acontecido, pois ele acreditava que um lobisomem a tinha levado. Para manterem-se acordados, meu avô começou a contar histórias de suas caçadas de coelhos e porcos. Enquanto o jovem ouviu atentamente, foi nesse momento que eles ouviram barulhos vindos das copas das árvores. Meu avô pegou sua espingarda e pediu ao jovem que preparasse sua pistola. Eles só conseguiam ver as árvores balançando como se algo estivesse se movendo lá em cima. Então, perceberam vários pares de olhos vermelhos brilhando e os observando. Com cautela, meu avô se aproximou de uma pedra, mirou em direção a um dos olhos e, sem hesitar, disparou. No mesmo instante, vários corvos caíram ou saíram voando das árvores. O jovem também atirou na revoada, acertando algo que caiu do céu e bateu contra os galhos. Meu avô, que estava mais perto, conseguiu distinguir a silhueta do que havia caído. Ele juraria pela própria vida que aquilo não era uma pessoa nem um animal que ele conhecesse. Ele descreveu como uma criatura de braços e pernas longas, completamente sem roupa, mas não conseguia ver seu rosto. O restante do grupo, assustado com os disparos, acordou e correu para perguntar o que tinha acontecido. Meu avô contou que, ao irem verificar o que tinha visto entre as árvores, não encontraram nada, exceto por manchas de sangue no tronco onde a criatura havia caído. Após o incidente, o grupo decidiu se aprofundar mais no matagal, buscando respostas. No dia seguinte, encontraram uma casa de chapa que parecia abandonada. Eles vasculharam os arredores à procura de indícios de que alguém vivesse ali, até que um dos rapazes gritou, pedindo para que todos se reunissem. Pela janela puderam ver roupas da irmã desaparecida do jovem que acompanhava meu avô. Imediatamente arrombaram a porta e, ao entrar, encontraram não apenas as roupas da moça, mas também de outras pessoas desaparecidas. Contudo, não havia sinais de ninguém com vida. O jovem ficou fora de si, muito revoltado com o que viu. Meu avô tentou acalmá-lo, prometendo que fariam o possível para encontrar quem havia causado aquilo. Naquela noite, os vigias foram organizados por grupos maiores, agora compostos por 4 pessoas. Na segunda ronda de vigia, algo começou a rondá-los.
Meu avô estava dormindo quando acordou com sons de tiros. Levantou-se rapidamente e viu o jovem disparando em direção a um matagal. Ele dizia ter visto algo chamando por seu nome, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Quando conseguiu visualizar a criatura com mais clareza, abriu fogo. Ele afirmou que era um ser muito estranho, com braços e pernas longas e uma cabeça de cachorro muito feia, que saiu mancando e fugiu. Mais uma vez, mesmo procurando, não encontraram nada. O grupo decidiu que era hora de voltar ao povoado. As provisões e munições estavam no fim, e não poderiam se defender caso fossem atacados novamente. Começaram a jornada de volta na manhã seguinte, chegando ao povoado ao anoitecer. O retorno foi tranquilo, sem nenhum incidente. Ao chegarem, receberam a notícia de que o curandeiro da região havia sido baleado e estava sendo tratado em sua casa. Quando tentaram vê-lo, foram impedidos pelas mulheres que o assistiam, que o haviam coberto dos pés à cabeça, com lençóis. Mesmo assim, meu avô conseguiu se aproximar e levantar o pano para ver o corpo. O que ele encontrou foi um corpo semideformado, com marcas evidentes de que havia sido atingido por uma carga de espingarda na nuca, e as pernas eram de um cachorro gigante. Após examinar de perto, meu avô percebeu que, da boca do curandeiro, saíam duas presas. Ele abriu mais a boca para confirmar quem eram, e de fato eram seus dentes. A notícia se espalhou rapidamente pelo povoado. O curandeiro era, na verdade, um lobisomem. Os homens do grupo decidiram queimar o corpo, seguindo as crenças locais. As mulheres que cuidavam dele fugiram ao ver isso, transformando-se em corvos. Hoje, a casa do lobisomem está abandonada. Poucos têm coragem de entrar lá. Dizem que tudo permanece intocado, mas o tempo e o clima já começaram a deteriorar o lugar. Da última vez que passei por lá, algumas crianças estavam jogando pedras nas poucas janelas que restavam. Mas à noite, ninguém se aproxima, pois dizem que corvos pousam no telhado para vigiar a casa. Boa noite. Meu nome é Raquel, nós moramos no estado do Rio Grande do Norte, mas a minha família é do estado do Piauí. Sempre que estávamos de férias, íamos para o sítio dos meus tios, no interior do estado. Era um sítio pequeno, bem rústico, mas muito bonito, cercado pela serra. Tinha alguns animais, muitos campos para brincar, mas era proibido passar da cerca de madeira no final do terreno. Ninguém explicava o motivo, só diziam que não podíamos ir até lá. Mas como as crianças, não dávamos muita importância e só queríamos brincar. Dessa vez, fomos para uma festa de primeira comunhão de uma das minhas primas, a quem chamaremos de Maria. Tinha música, comida, todo mundo rindo e as crianças, claro, começaram a se organizar para brincar. Brincamos de futebol, pega-pega, bolinhas de gude, até que decidimos jogar esconde-esconde, que parecia mais divertido. Como era a festa dela, Maria foi escolhida para procurar a gente e todos saímos correndo para nos esconder. Eu pensei, se eu for atrás da cerca, ninguém vai me procurar por medo. Então, sem pensar muito, fui até a cerca e a atravessei. De onde eu estava, conseguia ouvir quando iam encontrando as outras crianças e eu ria sozinha, achando tudo muito divertido. Quando vi a minha prima bem longe, me preparei para correr e gritar, mas um choro infantil me parou na hora. Era uma menina pequena, chorando atrás de mim, toda encharcada. Perguntei o que tinha acontecido, e ela respondeu que tinha medo do escuro. Não dei muita importância e pensei que ela só tinha se molhado em algum lugar. Estava pronta para correr de novo, mas ela repetiu: "Tenho medo do escuro." Algo parecia errado. Foi então que de repente ouvi o som de algo caindo dentro do poço. Corri para chamar os adultos, mas eles não entendiam do que eu estava falando. Quando chegamos ao poço, um dos meus tios pediu para eu me acalmar, dizendo que o poço estava fechado há anos. Mas quando ele mexeu na tampa,
Vimos que o cadeado estava quebrado fazia um bom tempo. Uma das minhas vizinhas levou a mão ao rosto e contou que muitos anos atrás, uma irmãzinha dela havia desaparecido. Elas eram crianças como nós, nunca encontraram a menina. Os adultos começaram a se movimentar rapidamente, tiraram a tampa pesada do poço e iluminaram lá dentro com uma lanterna. Notaram algo flutuando no poço e chamaram os bombeiros. Quando retiraram, era o corpinho de uma menina pequena. Era a irmã da vizinha, que havia desaparecido há tanto tempo. Infelizmente, por causa de atos cruéis e covardes de pessoas sem escrúpulos, a vida dela terminou naquele lugar escuro e solitário. O laudo do legista revelou que a causa da morte foi um forte golpe na cabeça. Entregaram o corpo para a vizinha. Eu contei para ela que a menina disse que tinha medo do escuro. Desde aquele dia, uma vela nunca faltou no poço onde ela foi encontrada. É realmente triste pensar que existem pessoas capazes de fazer um mal a uma criança inocente. Mas também é impressionante como algumas almas conseguem nos guiar até seus restos para que recebam um descanso digno. Muito boa noite, eu me chamo Adélia. Essa história é contada na minha família desde que me conheço como gente. Tenho 32 anos agora e lembro que minha família tinha uma linda fazenda no interior do estado do Rio de Janeiro. Era próspera e cheia de vida. Foi em uma noite chuvosa que meu tio Ronaldo, mesmo com a tempestade, decidiu ir a um baile no povoado vizinho. Ele não era uma pessoa má, mas era festeiro, jogador e um grande conquistador. Gostava de coisas caras e mulheres bonitas. Naquela noite, uma de suas namoradas seria coroada como rainha da festa, e ele não podia faltar. Passaram a noite inteira bebendo, dançando e comemorando. Na manhã seguinte, no caminho de volta, ele encontrou uma senhora idosa. Pelo que minha avó contava, a partir das palavras do próprio tio Ronaldo, a velha estava maltrapilha e suja. Ela pediu algumas moedas, mas meu tio, sendo tão vaidoso e orgulhoso como era, não quis nem se aproximar. Disse que não tinha nada para dar. Foi então que, com unhas enormes, afiadas como garras, a velha rasgou a sacolinha de moedas que ele carregava e gritou: "Por ser tão miserável e negar umas moedas a uma pobre para comer, você pagará com suas coisas mais queridas." De todos os meus tios, Ronaldo era o mais exibido. Ele nunca soube o que era passar necessidade, mas a partir daquela manhã, tudo começou a dar errado. As terras ficaram secas, nada mais crescia, nem mesmo ervas daninhas. Os animais começaram a morrer um por um, desde as galinhas até as vacas, algumas por doenças, outras por fome. O touro mais valioso da fazenda foi atingido por um raio, e como se não bastasse, o cavalo de Ronaldo quebrou as patas e teve que ser sacrificado. Nada, absolutamente nada dava certo. A família estava em maldição. Por causa do desprezo do meu tio por uma bruxa, eles perderam tudo. Aqueles fazendeiros ricos tiveram que começar a trabalhar duro para conseguir ao menos comer. Mesmo assim, ninguém entendia por que as coisas iam tão mal para eles. Ganhavam como qualquer outra pessoa, mas nunca tinham dinheiro suficiente. A única que parecia estar um pouco melhor era a minha mãe Rosário. Nenhum dos irmãos entendia por que a maldição não afetava tanto ela. Embora todos estivessem em dificuldades, minha mãe sempre conseguia garantir que nada faltasse em casa, especialmente para minha avó, que já era idosa e doente. No final, estávamos todos juntos, e isso era o suficiente. Infelizmente, a saúde da minha avó piorou muito, e em seu leito de morte, ela revelou o motivo pelo qual a minha mãe não sofria tanto com a maldição. Ela contou que a minha mãe era, na verdade, filha do compadre do meu avô. Ela foi adotada com amor após a morte dos seus pais. Por isso, a maldição não atingia a minha mãe. Segundo a minha avó,
A única forma de quebrar a maldição seria obter o perdão da velha que os amaldiçoou. Mas todos suspiraram, tristes e resignados. Seria praticamente impossível descobrir quem realmente era aquela senhora. Dias depois, no enterro da minha avó, um homem elegante ajudou a minha mãe a carregar um grande arranjo de flores. Esse homem era o meu pai, Ricardo. Ele tinha acabado de voltar ao povoado para cuidar da avó, vindo da capital do estado. Havia concluído alguns negócios e tinha o suficiente para garantir uma velhice tranquila para a idosa. Quando se viram pela primeira vez, foi amor à primeira vista, sem dúvidas. Minha mãe, apaixonada por Ricardo, começou a enviar refeições e toalhinhas de crochê para a avó dele, mesmo sem conhecê-la. Isso não importava, porque o amor que sentia por Ricardo era maior. A senhora adorava os quitutes preparados pela minha mãe e usava as toalhinhas para enfeitar seus móveis, achando tudo muito familiar e acolhedor, embora não soubesse explicar o porquê. Chegou então o dia em que meu pai pediu a mão da minha mãe em casamento. Durante o compromisso, a avó de Ricardo viu meu tio Ronaldo e, sem malícia ou zombaria, apenas sorriu. Ela percebeu que ele, mesmo diante de tantas dificuldades, havia se tornado humilde e trabalhador, se esforçando para cuidar da família junto com a minha mãe. Por isso decidiu antecipar um presente de casamento para o casal. Ele disse que todo o mal, a carência e a dor dessa família terminem e se transformem em paz, amor e prosperidade com a união desse casal. E assim foi. Depois do casamento tudo melhorou. Embora não tenham voltado à opulência do passado, ao menos havia felicidade e carinho. Quando meu tio Ronaldo perguntou à idosa por que a bênção, sendo para a família da noiva, havia quebrado a maldição, ela explicou. Quando sua família deu o nome àquela criança desamparada, ela passou a ser parte de vocês, mas por linha de sangue sempre foi imune à maldição. Essa revelação mostrou como o destino uniu duas famílias. As maldições são uma das coisas mais poderosas que alguém pode carregar e nem sempre há um final feliz. Por isso guardem sua raiva e evitem amaldiçoar os outros, pois as consequências podem ser desastrosas de várias formas. Saudações cordiais a todos. Boa noite, Bruno. O meu nome é Pablo e vivo na cidade de Piracicaba. Hoje em dia, muitas pessoas consideram o sobrenatural algo assustador, mas às vezes o natural e tangível pode ser ainda mais aterrorizante. A minha avó Gertrudes faleceu em 2012, mas lembro perfeitamente de uma história que ela contava e nos fez questionar o que realmente sabemos sobre nosso mundo. Vale lembrar que exploramos apenas 5% dos oceanos e 25% das florestas e selvas. Isso significa que há criaturas escondidas nos lugares mais escuros e remotos do planeta. Quando éramos crianças, a minha avó nos contou sobre a juventude em uma pequena cidade também em São Paulo. A família dela trabalhava para os donos de uma grande fazenda de gado. Todos eram muito próximos, quase como uma grande família. Em uma época de seca severa, o patrão fez de tudo para cuidar bem do gado. Ele comprou muito feno, instalou bombas para puxar água de um lago caso os poços secassem e construiu estufas para plantar alfafa e outros alimentos. Porém, a fauna local foi duramente afetada pela seca. Um grupo de queixadas veio da floresta para caçar as indefesas vacas e ovelhas que não tiveram chances. Para quem não sabe, em áreas rurais é conhecido que queixadas são animais astutos e difíceis de capturar, e quando estão famintos, tornam-se ainda mais espertos e perigosos. A situação ficou insustentável. Já tinham perdido quase metade do gado, algo irreparável. Os capatazes não conseguiam encontrar uma solução e estavam completamente sobrecarregados. Nem mesmo as rondas e vigílias eram suficientes para encontrar uma forma de exterminar aquela praga de queixadas.
Foi então que o patrão, já muito irritado e indignado, decidiu agir. Usando seus contatos no mundo dos negócios, ele ouviu falar de um grande caçador chamado Batista. Esse homem contou que em uma região que ele não mencionou o nome, existia uma criatura capaz de ser treinada para caçar praticamente qualquer coisa. Ele mencionou que o animal já havia eliminado sozinho uma matilha de hienas que aterrorizava uma região na África. O patrão ficou imediatamente interessado e, sem hesitar sobre o preço, fechou o negócio. Poderia mais se as queixadas continuassem com seus ataques. O pagamento e a entrega foram combinados para 2 semanas depois do pedido. Finalmente, o grande dia chegou. Naquela mesma noite, um enorme caminhão apareceu na fazenda, com refletores iluminando os milharais ao redor. Todos os empregados, curiosos, estavam posicionados atrás de uma grande cerca de arame que cercava a casa principal. O objetivo era permitir que a criatura fizesse seu trabalho sem que pessoas ou outros animais se ferissem. Um guindaste baixou o container e os 2 funcionários subiram para abrir a estrutura e liberar o predador. Assim que tocaram nos cadeados, a coisa dentro do container começou a se agitar violentamente. Tinha sido propositalmente privada de comida e, antes disso, alimentada com carne de queixada. Então, ao sentir o cheiro dos bichos, estava enlouquecida de fome. Quando a prisão foi aberta, a besta disparou em busca de suas presas. À distância, só era possível ouvir os gritos de dor e agonia das pobres queixadas. A expressão de alegria de todo mundo desapareceu rapidamente, transformando-se em seriedade, preocupação e até angústia. Que tipo de animal seria capaz de eliminar um grupo inteiro de queixadas em tão pouco tempo? A minha avó, olhando para o nada com nostalgia, dizia que quase não restavam queixadas na região. Logo depois, ela se casou e se mudou para a capital de São Paulo, deixando a cidadezinha para trás. Ela contava que não sabia ao certo que tipo de animal era, apenas que parecia um grande cachorro esguio, talvez um híbrido entre cão e alguma outra coisa. Era extremamente feroz e voraz. Com o passar dos anos, a fazenda entrou em decadência e acabou abandonada. Diziam também que a criatura nunca foi capturada, continuando a vagar pela região por anos, caçando qualquer coisa para sobreviver. Mostrei à minha avó imagens na internet de todos os grandes caninos que eu conhecia. Nenhum parecia se encaixar até que encontramos os lobisomens. No entanto, o que ela descreveu era diferente. Tinha presas longas, como dentes de sabre, e um corpo ainda mais esguio. Pensamos que poderia ser um híbrido ou uma espécie desconhecida. De qualquer forma, naquela serra, muitas pessoas desapareceram sem deixar rastros. Foi o que a minha avó me contou meses antes de falecer. Espero que gostem da minha história. Muito obrigado. Há alguns anos eu estava voltando de uma reunião com os amigos em uma pequena cidade a uns 30 quilômetros da minha casa. Era tarde, já passava da meia-noite e a estrada estava completamente deserta. Só o som do motor e do rádio me faziam companhia. A estrada era daquelas que atravessavam os campos e florestas, com pouquíssima iluminação. Tudo estava normal até que, em um trecho especialmente escuro, vi algo no acostamento. Era uma mulher de pé, vestida com roupas escuras. Fiquei meio assustado, mas pensei que talvez o carro dela tivesse quebrado ou ela precisasse de ajuda. Sem parar completamente, abaixei o vidro e perguntei se ela estava bem. Ela não respondeu, só me olhou fixamente. Não dava para ver bem o seu rosto por causa da falta de iluminação. Mas algo na postura dela me deixou desconfortável. Decidi não insistir e continuei dirigindo. Andei mais alguns quilômetros e, quando já estava tentando esquecer o que tinha acontecido, o rádio começou a fazer estática. Tentei mudar a estação, mas nada funcionava. Olhei pelo retrovisor e, por um segundo, juro que vi algo no banco de trás. Pisei no freio com tudo
e me virei para olhar, mas não tinha ninguém. Tentei me acalmar pensando que minha mente estava pregando peças, mas então a vi de novo. A mesma mulher estava de pé no acostamento mais à frente. Não podia ser possível. Eu tinha acabado de passar por ela. O medo tomou conta de mim, mas eu não podia parar. Acelerei, passei por ela sem olhar muito e me concentrei em chegar logo em casa. Porém, quando virei a última curva antes da minha rua, senti um arrepio. Na calçada em frente à minha casa, lá estava ela de novo, de pé, me encarando. Eu sei que narrando isso parece um pouco clichê ou não tão assustador, mas se vocês estivessem na minha situação, em uma estrada escura, depois da meia-noite, vocês não sabem o quão arrepiante é isso. Até hoje não sei como isso aconteceu. Não sei se era real, mas naquela noite eu não consegui dormir. O pior é que desde então, às vezes, quando estou dirigindo sozinho à noite, sinto como se tivesse alguém no banco de trás. Boa noite a todos os ouvintes do canal. O meu nome é Rodolfo. Apesar de ter nascido na cidade de Anápolis, Goiás, a minha família se mudou para o Kansas, Estados Unidos, quando eu ainda era criança. Aqui os campos de milho são realmente exuberantes. Meus pais, desde muito jovens, trabalhavam nas colheitas de vários produtos agrícolas, especialmente milho. Eles trabalhavam para um homem chamado Army, um velhinho gorducho e simpático, que sempre foi um ótimo patrão desde o primeiro dia. O pagamento era bom, o ambiente de trabalho também, e nunca houve problemas. Eu o chamava de tio Army, e ele falava espanhol muito bem. Ele costumava contar que seus pais também haviam trabalhado com brasileiros, que eram excelentes agricultores e sempre garantiam boas colheitas. Naquela época, tínhamos acabado de finalizar a última colheita a tempo, e uma grande festa de ação de graças foi realizada. O tio Army brindava alegremente com seus pais e os outros trabalhadores, mas percebeu que as crianças estavam entediadas. Ele então perguntou se queríamos ouvir uma história de terror. Animados respondemos que sim. Formamos um círculo ao redor da fogueira. Crianças e adultos se sentaram e todos sabiam que as histórias do velho Army eram incríveis. Ele geralmente contava contos sobre o Velho Oeste, pistoleiros e foras da lei. Mas naquela noite, a história seria bem diferente e marcaria a minha infância para sempre. Army começou a falar. Certa vez, havia um velho rabugento chamado Raul, que tinha uma fazenda nos arredores do condado. Essa era a famosa e abandonada fazenda do Raul, que já estava vazia há quase 50 anos. O velho Raul era mal-humorado, recluso e acreditava que todos tinham inveja de sua fazenda. Ele mal falava com as pessoas, mas suas colheitas sempre ganhavam os maiores prêmios na feira do condado. Ele zombava dos outros fazendeiros, dizendo que nunca conseguiriam colheitas como a dele. As pessoas passaram a odiá-lo ainda mais por causa disso. Certo dia, o vizinho de Raul, cansado de suas provocações, decidiu descobrir o segredo daquele velho. Então, ele se esgueirou à noite pelos campos de milho do velho Raul. Era estranho, não havia cães nem sinal de Raul em lugar nenhum. Como era possível que ele tivesse colheitas tão boas sem vigilância? De repente o vizinho encontrou a resposta. Diante dele estava um espantalho assustador. Tudo estaria normal, não fosse pelo odor horrível que emanava daquela figura sinistra. Quando ele tentou se aproximar, uma voz arrepiante soou atrás dele. Eu não faria isso se fosse você. Apavorado, o vizinho correu da propriedade. Estava claro que havia algo muito estranho na fazenda do Raul. O xerife local não podia fazer nada sem provas. Na verdade, certa vez, alguns moradores tentaram invadir a fazenda à noite, mas por sorte não foram presos. Raul os observava com um sorriso sinistro e dizia que não apresentaria queixa. Depois disso, passar perto da fazenda do Raul tornou-se um verdadeiro tormento. O velho encarava os trausentes com desprezo,
ficando cada vez mais amargo e assustador. Curiosamente, suas colheitas continuavam cada vez mais exuberantes. Então, numa noite como esta, contou o tio Army, algo terrível aconteceu. Ouviram-se disparos, gritos e xingamentos vindo da casa do Raul. Os vizinhos pensaram que ele tivesse bêbado, praguejando como de costume, mas 3 tiros consecutivos e um grito de agonia fizeram com que chamassem o xerife. Quando finalmente entraram na casa, a cena era grotesca. Raul estava caído em uma poça de sangue com uma expressão de puro terror no rosto. Em suas mãos rígidas, segurava uma espingarda, mas não havia dúvidas. Ele havia morrido de medo. Procuraram pela casa para tentar entender o que havia acontecido. No quarto do velho, encontraram a cena mais macabra de todas. O espantalho estava no chão, com 3 tiros de espingarda no corpo. Mas, ao virá-lo, perceberam que não era apenas um boneco de palha. Dentro dele, havia o corpo de algo que parecia humano, mas não era como nós. Sobre a mesa havia velas apagadas há muito tempo, restos de animais e manuscritos amarelados que pareciam muito antigos. Ficou evidente que o Raul havia feito um pacto com coisa ruim para garantir colheitas abundantes. Mas quando ele deixou de cumprir a sua parte, o dono do pacto veio cobrar. Quando o tio Army terminou de contar a história, voltamos para a comuna. Para isso, tivemos que passar pela propriedade do Raul. Estranhamente, os campos de milho crescem sozinhos, grandes e lindos. Porém, ninguém tem coragem de colher as espigas. Ao longe, é possível ver o espantalho de pé, no meio do milharal. Ninguém sabe quem o colocou de volta no lugar. A fazenda está abandonada há mais de 50 anos, e o velho Raul nunca teve família, mas lá está o espantalho, imóvel no centro do campo, como se guardasse alguém que, por engano, ousasse entrar na propriedade, desejasse fazer um pacto e tivesse o mesmo destino do velho Raul. Muito obrigado por ouvirem a minha história.